A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Iniciamos mais um programa Conectados com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. Gostaria de falar com você, deixar para o teu coração João 15, que fala sobre, Jesus fala sobre a videira. Teve uma frase que eu estava lendo do pastor Billy Graham, e ele vai dizer assim: melhor ser podado hoje do que ser queimado e jogado no fogo amanhã. Seja corrigido hoje. O Senhor Jesus vai dizer que aquele que está plantado nele dará bons frutos. Se você estiver no Senhor, você dará bons frutos. Se você estiver na videira, você dará bons frutos. Que você possa estar no Senhor, para que você venha produzir bons frutos. Receba hoje uma correção, para não receber amanhã o corte de Deus. Amém? Glória a Jesus. Estamos aqui mais uma noite, mais um dia, mais uma manhã, mais uma tarde, seja qual for o horário que você esteja nos assistindo, com mais um programa com uma pessoa especial, uma mulher de Deus, mulher que tem uma história, mulher que tem compromisso com o Senhor. E eu quero já começando com a nossa pergunta. Quem é
a pastora Efigênia Diniz. Amém. A paz do Senhor. A paz. Boa tarde, boa noite, bom dia. Então, a pastora Efigênia Diniz, iniciando, né? Nasci em Itaperuna, vim 5 anos de idade, eu cheguei em Padre Miguel com a minha família. A maioria deles eram católicos e umbandistas. E daí eu tenho uma avó, uma bisavó, que criou minha mãe, e ela começou a me levar para a igreja. Tipo, a Efigênia era muito levada. Então, para ela ficar mais calma, leva ela para oração que essa menina vai se acalmar. A Efigênia era muito nervosa, muito braba. E aí minha avó me levava, minha avó Maria, me levava ali na Darcy Vargas, tinha uma Assembleia de Deus, acho que ainda tem, no início ali dessa rua. E eu ia com ela de manhã para a escola dominical, e lá tinha um bolo de cenoura, chocolate. Eu adorava os bolos, né? Então esse era o convite. De manhã a gente ia, e dali eu comecei a caminhar um pouquinho para a igreja. Aceitei Jesus com 10 anos de idade. Amém. E comecei a caminhar. Com 15 eu desviei. Né? Aquela coisa do mundo, jovem, namorado, muitos amigos. E daí a gente começou aquela trajetória de mundo. Funk, baile, pagode. Me envolvi com algumas coisas erradas também na época. E tive alguns traumas também. Foram alguns que eu perdi. Eu sofri um acidente, eu tinha 18 anos, onde eu quebrei a minha perna. Fiquei 3 meses internada no Andaraí. E botei 2 parafusos no tornozelo. E daí foram algumas coisas assim pesadas na minha adolescência. Tive um problema também que eu fui defender uma amiga. Essa amiga hoje ela é morta, Ana Paula. E eu fui presa no lugar dela, né? Fiquei 28 dias presa. E dali começou a minha história com Deus. Porque dentro dessa cadeia eu ouvia falar de Jesus. Começavam a falar de Jesus, Jesus salva, Jesus liberta. E eu do nada assim me peguei orando. Um dia, triste, porque eu estava sozinha sem minha mãe, sem meu pai, meus parentes, né? Já tinha minha filha Thaís, a mais velha. E ali eu comecei a chorar e orar, sem saber o que estava fazendo, porque eu queria sair dali. E eu falei, Deus, se o Senhor me der a oportunidade, eu vou te servir. E não vou entrar mais por esse caminho. Saí dali com 28 dias, não fiz o que eu falei. Voltei pro mundo ainda, fiquei fazendo o que queria, né? E passou, isso mais ou menos uns 10 anos. Com 26, ali eu tive um encontro com Deus. Eu estava com depressão profunda, eu chorava o dia inteiro, bebia e me escondia, porque eu tinha medo de qualquer barulho. Tinha medo, estava traumatizada com muitas coisas que eu tinha passado também. E eu fui passando pela rua Cesário de Melo, onde uma amiga minha morava, Ana, que hoje é missionária. Ela me chamou e falou assim, amiga, quer ir comigo na igreja? Aí eu falei, gente, ninguém me convida para ir em lugar nenhum. Bebi uma cerveja, ir para um baile, essa crente me convidando para ir para a igreja, não vou. Aí ela, gente, você não vai perder nada, é só uma oração. Aí eu pensando, verdade, é só uma oração. Lembrei daquela época do cárcere, que eu orei lá, e Deus me livrou. Eu falei, de repente ele me tira essa depressão, essa tristeza, essa angústia, o vazio que eu tinha, né? Era um vazio, porque às vezes a gente tem vazios, e dentro desses vazios a gente quer preencher com bebida, com cigarro, com cocaína, com crack, com amizade, com relacionamento, com amigos. Mas o vazio que eu tinha era Jesus que eu precisava. Só Ele pôde completar realmente aquele vazio. E eu fui naquele culto. E quando eu cheguei naquele culto, quem estava dirigindo o culto era minha mãe na fé, pastora Marli Costa Batista, que me ganhou para Jesus. Foi o anzol que Deus usou para me pescar. E aí começou a minha... Dali daquele dia para cá, nunca mais eu larguei Jesus. Foi só experiências, algumas, né, para nos marcar e nos dar história. E sim, foi assim, pastora. Amém. A senhora falou que
teve bebê, foi mãe muito nova. Como foi ser mãe muito nova e sem Jesus? Nossa, muito pesado. Porque na época minha mãe não entendia muito bem, porque eu tinha, né, me relacionado com uma pessoa que não era... Tinha uma boa índole, né? E eu com 4 meses de gravidez, o pai da Thaís sumiu. A Thaís não conheceu o pai, a minha filha mais velha. E eu fui mãe solteira mesmo. Tive que trabalhar, fazer tudo pela minha filha. E minha mãe também trabalhava, então ela não podia me ajudar com muita coisa. Sim. Ela me dava um teto. E fora a rejeição, né? Das pessoas, eu com 18 anos, com o bebê no colo. Mas aí eu fui, arregacei minha manga e fui trabalhar para cuidar dela. Botei ela numa escolinha e fui cuidar. Mas foi muito difícil. Porque você é jovem, quer estudar, aí parei a escola, parei tudo, porque tinha que fazer algo por ela, né? Porque ela não tinha pai, eu tinha eu. Sim, amém. E quantas vezes foi muito conflitante ser mãe? Você pensou assim, por que eu fiz? Porque houve algum arrependimento? Se você pudesse voltar lá atrás, você faria diferente? Ou você olha e fala assim, não, eu consegui, cheguei até aqui? Então, eu ia projetar melhor. Melhor, né? Eu ia escolher uma pessoa, eu ia arrumar alguém que, assim, realmente ia cuidar de mim, do meu filho, da minha filha, né? Ser mãe solteira, né? Hoje também tem muitos conflitos, mas eu acredito que no meu tempo, eu vou fazer 53, bem assim, foi bem complicado. Era muita rejeição, eu me sentia muito rejeitada, abraçada pela minha casa. Minhas irmãs, minha mãe me abraçou, me ajudou, né, no contexto de ter um lar, que eu não tinha condições de pagar uma casa porque eu ganhava pouco. Era 3 vezes na semana que eu trabalhava faxinando a casa das pessoas. E foi realmente muito difícil. Então hoje eu ia pensar, tipo, fazer um projeto, arrumar alguém que tivesse uma mente boa. Eu me envolvi no tráfico. Então, você que se envolve no tráfico de droga, você não tem muito esperança no amanhã. Você vive o hoje. Sim. É muitas coisas instantâneas. Então eu vivia aquele glamour do ouro, da prata, do carro, da saída, do baile, entendeu? E era muita coisa naquele momento, era momento. Isso a gente sabe que com Deus não é momento, né? A gente tem história. Sim, verdade. Como foi entrar dentro, porque hoje nós estamos falando para uma geração de glamour, uma geração de status. Sim. Né? Meninas que se envolvem com rapazes e dentro do tráfico, porque vê status, vê... Que experiência você traz desse mundo, da sua passagem nesse mundo? Olha, pastora, foi assim, como eu falei, uma ilusão, né? Porque parece que eles botam bala na sua boca, adoça, para depois te mostrar o fel. Porque quando você entra, é tudo muito bom, né? Mas quando você mergulha ali e você tem responsabilidades, você precisa ter um posicionamento, existe alguns pontos que você precisa ser firme. E eu era uma menina, né? E eu tive livramentos e livramentos, né? Deus ali, ele me deu realmente prova, Deus provou para mim. Naquela época eu não tinha ele total, né? Eu estava desviada da presença. Sim. Mas realmente ele tinha uma aliança comigo, porque vendo hoje o que eu passei, nossa, só Deus mesmo para me livrar. E o glamour de tudo é tudo aquilo que a gente olha e pensa que pode possuir. Só que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Tá? O que a gente planta, a gente colhe. E é uma verdade. E lá dentro não tem... tem gente que não tem segunda oportunidade. Sim. Eu tive. Tem gente que não teve. Muitas amigas minhas ficaram. Eu tinha vamos dizer, umas 100 mulheres que andavam comigo por ali, aquela coisa toda. Muitas morreram. Algumas foram presas. Outras não estão mais aqui. Entendeu? Então, eu sou uma vitoriosa no meio desse círculo aí que eu passei. Sim, sim. Então, já chegou aqui nosso
patrocinador, Starneck, a fábrica de camisas e uniformes. Você que precisa padronizar para a sua festividade, para o seu congresso, para a sua empresa, está aqui. A melhor empresa de camisas e uniformes. O Instagram é starneck.shop. O seu WhatsApp é 990 52 55 09. Vai lá. Eu tenho certeza que você será bem tratado. Eu tenho certeza que você será bem recebido e estará fazendo o melhor negócio da sua vida. Ok? Não perca essa oportunidade. Starneck. Ok? Pastora, a senhora falou sobre ter a segunda chance, né? Que nem todos tiveram essa chance, essa oportunidade. E você crê no Deus da oportunidade? Sim, total. Eu sou uma prova viva dessa oportunidade. Teve um episódio, assim, muito... Eu tinha 19, 20 anos. E eu vim de uma comunidade para outra comunidade. Só para provar o que Deus fez na minha vida. Esse é 1, 2. E eu namorava uma pessoa, que era o pai da minha filha. E ele fazia parte de um pessoal, de um grupo. E eu vim de uma outra, né? Uma outra situação. Quando eu cheguei nesse lugar, alguém falou que eu morava lá. Realmente eu morava. Mas eu não tinha tanto envolvimento como no lugar onde eu estava. E a minha, assim, sorte não. Deus. Que alguém citou e falou, não, ela não. Ela sim morou lá, mas nunca teve nenhum problema com ninguém. E ali eu vi 32 pessoas armadas em volta de mim. E eu ali seria o alvo. Mas naquele dia, a mão do meu Deus me livrou. Uma das, né? Isso aí foi uma das coisas que hoje eu levo, quando eu lembro, eu falo, meu Deus, só o Senhor. Ali foi alguém que lembrou, porque quem lembra no meio de tanta gente, de uma jovem de 19 anos, que está ali envolvida com muita coisa. Só o céu faz alguém lembrar de você no momento que você está passando uma crise, uma situação. Eu podia estar ali morta, naquele momento ali, era só, ia virar uma peneira. Mas o céu falou, não, tem um negócio com essa neguinha, vou fazer uma obra na vida dela. Eu tenho algo muito maior, né? Lembrando que o Senhor é Deus da oportunidade. Deus, ele, através desse testemunho, o Senhor quer mostrar para você que, seja qual for o vale mais vazio e profundo que você esteja, no buraco mais fundo, sujo, tenebroso, ele tem o poder de te resgatar. O nosso Deus é Deus de oportunidade. Que você possa pegar hoje esse testemunho, que você possa pegar essa palavra hoje e que você possa pedir aos céus socorro. Talvez você esteja procurando em tantas coisas a paz que você precisa, o livramento que você precisa. Está em Cristo Jesus. Amém? Pastora, aí a gente vai ver que dentro desse processo a senhora vai ser presa por lidar com essas coisas e vai estar 28 dias, é isso? Dentro da 67DP. E como foi lá dentro? Qual foi a sua experiência? Entrar dentro de uma prisão, de um cárcere? Porque era preciso entrar dentro de uma prisão para receber libertação. Sim. A matemática de Deus nunca é igual à nossa. Então, foi uma amiga minha brigando. Ela estava brigando com uma pessoa dentro de uma loja. A gente fazia parte de um grupo de mulheres, né? Essas mulheres, elas roubavam nas lojas. Eu fazia parte. Pisa. Né, o famoso Pisa, que hoje acho que tem outro nome. E a gente foi para Petrópolis, nessa loja, e tinha já terminado, vamos dizer assim, o serviço. E ali a Ana Paula, que hoje é falecida, entrou numa loja e ela pegou alguma coisa.
E eu estava passando, a gente estava saindo já daquele espaço, daquela galeria, e ela começou a discutir com a dona da loja. Nisso, a moça viu que ela tinha furtado alguma coisa. E aí, trancaram a porta da loja, eu dentro da loja e ela também, e a filha da dona agarrou ela e começou a bater. E a outra também começou a bater. Eu, como amiga dela... Foi defendê-la. Eu briguei. Aí, agarrei a menina pelo cabelo, levei pra fora da loja. E aí começaram a gritar, polícia, ladrão, polícia. E aí eu saí correndo, agarrei ela pela mão, tirei ela da mão do pessoal, agarrei, fui na força e na raça, correndo pela Rua Tereza, correndo. E aí uma detetive veio, eu não sabia que ela era detetive, ela tentou pegar a Ana Paula. A Ana Paula escapou, porque ela era baixinha e ágil, eu mais fortinha, né? Aí quando ela tentou pegar a Ana Paula saiu. Aí ela me segurou, me deu uma chave e falou, já que você é braba, é você que vai. Aí não tinha sido nada comigo, eu tava defendendo. E fui. E cheguei lá, tive que assinar um 55, porque eu fui presa no roubo. Eles não pegaram nada comigo, mas eu tava defendendo quem tava pegando. E ali eu fiquei 28 dias. Minha filha tinha 8 meses de nascida. Nossa. Aí eu fiquei 8 meses lá, Natal e Ano Novo, para me aprender. Né? Desde aquela época eu vim pra cá, eu entendi. Falei, gente, tem coisas que você não tem que se meter. Cada um com seu cada um e vambora, né? Mas eu sempre tive isso veio comigo desde criança. Tipo, a Xena, sabe, do Evangelho. Vou defender todo mundo. Não. Vou lá, deixa comigo que eu resolvo. Aí eu acabei ficando lá. E ali foi meu encontro, né? Que ali Deus palestrou comigo, muita gente evangelizava. Por isso que é importante a gente ir para as prisões mesmo, para as cadeias, porque lá o povo escuta. Olha, eu dei uma atenção, só queria saber. Quando aquela irmã chegava com aquele folheto, parece que estava me dando pão. Eu falava, ai, vem, fala o que Jesus falou. E eu queria ouvir, eu queria saber o que Deus tinha na minha vida. Olha, tem uma obra, ai, amém. Eu vou sair daqui, vou ficar na igreja. Mas ali, o concerto que eu fiz foi de nunca mais andar naquele grupo, e isso eu não fiz. Eu nunca mais andei, eu nunca mais furtei nada de ninguém. Eu saí daquele meio, daquele grupo, e comecei para a igreja. Mas eu não estava crente, mas eu já comecei a tentar... A caminhar. Abri o ouvido e comecei a ouvir. Então, tem coisas que Deus deixa a gente passar para que a gente se aproxima mais dele. E esse momento que eu passei dentro dessa cadeia, eu comecei a ficar mais sensível e atentar para aquilo que Deus falava. E outra coisa, pastora, valorizar a família. Sim. Eu não valorizava. Meus amigos era minha família. Só que ali, só minha mãe foi me visitar. Nenhuma amiga foi. Só minha mãe. E foi me ver depois de uma semana. E eu comi as piores comidas, que vem igual porco mesmo, tá? A comida vem no chão, eles chutam dentro de um buraco, vem dentro de uma caixa, você tem que cozinhar tudo de novo, vem tudo cru. E gente passa mal, é horrível. Dentro desse lugar que eu fiquei, tinha 20 mulheres. Era lugar para 9 e tinha 20. A gente dormia uma em cima da outra, para cima para baixo. Uma dormia, às vezes 10 dormia e o restante ficava sentada, esperando a outra descansar para poder dormir também. Foi um encontro, papai ali palestrou com força. Porque depois dali eu fui uma outra pessoa e já comecei a atentar para as coisas de Deus, dar mais atenção à família, honrar meu pai e minha mãe, que fazia tudo por mim, e eu não louca, né? louca. Só queria saber de droga, funk, amiga, só isso. Não queria saber de nada. E quantos jovens hoje vivem isso, né? Acha que a amiga é a melhor conselheira. Isso. Né, que o não da mãe é a pior coisa que poderia ouvir, o não do pai, e vive essa vida. E a senhora está trazendo que só sua mãe te visitou. Foi só a mamãe. Só ela. Ali a mãe era toda amiga, semana era ela, toda semana companheira. era ela. Toda semana ela era. Toda semana ela subia para Petrópolis para me visitar. E ele pagou advogado, porque teve que pagar advogado, para tirar. E a gente sem condições, né? Porque nesse momento some todo mundo, ninguém fica.
Mamãe pagou advogado e aí saí. Mas foi assim. Ai, amém. Deus é um Deus misericordioso, é por isso que a palavra do Senhor vai dizer sobre o amor de uma mãe, né? A mãe, ela tem essa capacidade de abraçar. Valorize a sua mãe. Minha mãe é uma rainha. Valorize a sua mãe. Valorize esse amor, né? Maravilhoso. E aí a senhora vem pra fora, mas não se afirma. Não. Continuei ainda. E aí não fazia tudo com aquela intensidade mais. Não me envolvia mais em nada de errado. Ali eu comecei a trabalhar e foi daí que Deus começou a mudar a minha trajetória, né? Que eu comecei a ser uma pessoa mais correta, no sentido de não ir para baile e não furtar nada de ninguém, sair daquele grupo, não ia para as baladas. Eu comecei a trabalhar, frequentava assim algumas coisinhas assim, algumas resenhas, ainda bebia, mas não ia à igreja, e sempre na Universal, com a minha irmã Tânia. Eu tenho uma irmã chamada pastora Tânia, que é um amor da minha vida, que é aquela que ganhou a família toda para Jesus. Glória a Deus. Todo mundo, tem Rita, tem Tânia, tem Lia, tem Tereza. Mas a Tânia é pequenininha, assim, do tamanho da senhora. Mas é braba, no joelho, aquela ali ganhou, venceu muita guerra. Glória a Deus. Minha irmã é uma benção. E aí, a sua trajetória foi, saiu, arrumou um emprego, mas havia ainda um vazio. Havia. E a senhora entrou em uma depressão. Como foi esse período de entrar na depressão? O que a senhora viveu dentro da depressão? Era um desejo de morte, o tempo todo. Eu subia pra laje, tinha uma laje na casa que eu morei, e lá eu ficava escondida. Porque eu tinha medo das pessoas entrar. Aquele pavor, parece que alguém ia chegar ali, ia me sequestrar e ia me levar. É um pânico. Eu olhava o carro, aquele carro parece que ia vir em cima de mim. Eu tava dentro do ônibus, eu olhava pra uma pessoa, cismava, eu descia do ônibus à toa. Tipo, eu tô dentro do ônibus, pegava muito ônibus porque eu trabalhava na Barra, eu vinha de 55, 855, e tinha dias que eu cismava que alguém ia me assaltar. Esse cara vai me assaltar, vai me enfiar uma faca. Eu ficava com aquelas coisas de pavor, só coisa ruim, só coisa ruim. Aí eu pedia, chegava em casa, mãe, ora por mim. Minha mãe já orava. Calma, Efigênia, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu falei, mãe, mas eu não tô nem bebendo mais, mas eu tô sentindo uns negócios estranhos. Ela, calma, isso aí é assim mesmo, daqui a pouco passa. Aí todo mundo saía de casa, eu ficava sozinha. Aí eu subia pra laje e me escondia perto da caixa d'água, porque eu achava que alguém ia entrar na minha casa e ia me buscar. Mas por quê? Era coisa da minha cabeça, mas eu tinha esse pavor. Quando eu tava... Saiu todas as amigas, tudo. Ninguém me ligava, ninguém me mandava uma mensagem, e acho que era isso que foi piorando naquele momento de depressão. E ali eu comecei a andar sozinha. Todo lugar que eu ia, ou eu, minha filha, ou eu, minha mãe, sozinha. Eu morava já na época em Santíssimo. E eu vindo da casa do meu irmão, uma segunda tarde. Eu vindo, passando pela Avenida Santa Cruz. Aí a Ana veio de frente pra mim e falou assim, oi, Efigênia, tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pra casa. Aí ela falou, poxa, vamos no culto lá na minha igreja. Eu falei, meu Deus, não tem ninguém pra me chamar pra um baile, pra uma festa. Aí a crente me chamando pra ir pra igreja. Ai, a oração não faz mal, amiga. A oração não dói. Aí eu pensei, eu falei, é verdade. A oração não dói. E lembrei da cadeia, né? Falei, vou lá, isso é uma oração. De repente esse mal vai sair da minha vida. Eu vou continuar vivendo tranquila. Aí fui. Na segunda-feira, num culto lá na minha igreja, que eu fiquei 9 anos. A pastora Marli Costa Batista, minha mãe na fé, que Deus escolheu para si. A Covid, né? Na época da Covid, infelizmente, sim, perdemos muita gente. Ela foi uma das. E aí eu cheguei, o culto lotado, muita gente, não tinha nem lugar para sentar, mas eu arrumei um cantinho. Parece que aquele culto ficou vazio. A pastora pregando, naquele dia ela foi a pregadora, e ela não tinha muita eloquência, né? Mas ela tinha Jesus. Amém. Ela não tinha muita teologia, não. Mas quando ela falava, a gente sentia o céu na terra. E ela falou minha vida toda. Aí eu olhava pra cara da Ana assim, falava, depois eu converso contigo. Aí ela, o que foi, Virginia? Eu falei,
A mulher tá falando tudo da minha vida, gente. Quem contou pra ela que eu passei por isso? Tudo. Ela falou tudo. Aí quando chegou na hora do apelo, eu não vi nada. Quando eu abri o olho, eu tava com o joelho dobrado no altar, com a mão pra cima, dizendo, eu quero. E isso vai fazer 30 anos. Amém. Pra glória de Deus. Dali, eu agarrei naquele altar, não soltei nunca mais. Que dali eu saí com tudo. Aí eu entendi que o vazio que estava era o lugar de Jesus, né? Aquele lugar que só Ele preenche, ninguém, relacionamento, amigo, roupa cara, ouro, prata, nada. Dali eu comecei a viver. Ali tem Efigênia antes e agora, com Jesus. Porque é totalmente diferente, totalmente. Amém. Hoje a pastora Efigênia é presidente da Assembleia de Deus, Ministério Ebenezer. Isso. Né? Mãe de 4 filhos. Isso. E hoje, como é que foi entrar no ministério? Aceitar o ministério? Como foi entrar na vida ministerial? Porque, assim, poucas são as pastoras, né? E assim, a senhora não é pastora porque é esposa de um pastor. Porque geralmente tem a pastora que é esposa do pastor fulano. Não. É um cargo que foi lhe dado, lhe presenteado. E como foi isso? Dentre tantos tabus, como foi a sua aceitação? Me conte um pouco sobre isso. Então, eu me casei com o pai do João, que era pastor Henrique Nogueira. Daí, eu era missionária e dirigia um trabalho na minha casa. Nessa época, a gente estava congregando com o Bispo Edson Pinheiro do Fogo no Pé. Ficamos no Bispo Edson, acho que uns 6 anos. Daí, começamos esse trabalho lá em casa. Esse trabalho tinha uns 10 anos já. Começou no meu quintal, trabalho de oração com 3 amigas. Eu resolvi fazer um culto de ação de graça, né? E no início é esse. Eu resolvi fazer um culto de ação de graça para agradecer a Deus pela casa que Ele me deu. Que Ele me deu uma casa. Eu sem dinheiro, sem condições, Deus me prometeu uma casa e me deu. Amém. E eu fiz esse culto. Falei, vou fazer um culto de ação de graça e acabou. Nesse culto de ação de graça, Deus tomou um vaso, né? E esse vaso falou o seguinte, eu vejo um alarido de glória aqui nesse quintal. Aí eu falei, porque aqui é um casa de crente, né? Aí ele falou, não, eu tô vendo gente dando glória aqui e milagres acontecendo. Aí eu pensei comigo, Deus que me perdoe. Crente na minha casa, no quintal, não quero ninguém. Tá repreendido. Esse pessoal não é amigo de ninguém. Hoje te abraça, amanhã te mata. Não quero. Passou. 3 meses, tem uma moça passando roupa lá em casa, uma profeta. Aí ela passando roupa, ela falou, interessante, estou passando roupa aqui no teu quintal e estou escutando um alarido de glória no teu quintal. Aí eu olhei para ela, a mesma palavra que 3 meses atrás a pessoa me entregou no meu culto de ação de graça. Ela falou, Deus está te requerendo algo. Eita. Eu falei, Jesus, me guarda, me cobre com o teu sangue. Por quê, pastora Paula? Porque quando eu ganhei a casa, eu fiz uma promessa na minha emoção. E Deus anotou. Eu estava emocionada, ele não. E aí ele fez o quê? Eu falei, Deus, se o Senhor me dá a casa, eu vou dar toda semana um culto de ação de graça. Essa foi a minha palavra. E esse culto acontece até hoje. Toda terça-feira é o meu culto de ação de graça. A minha consagração é um culto de ação de graça. Glória a Jesus. Porque eu tive que abrir essa consagração, porque eu prometi para Deus. E começou como? Com 3 amigas. Uma que não podia engravidar, que era a Rose. Uma que é manicure, que é a Inês, que estava desempregada. E a Ellen, que também estava com o marido atribulado. O que aconteceu? A Rose, que era estéril, engravidou. A Ellen, que estava desempregada, arrumou emprego. A manicure prosperou. Oh, glória. Acho que nem mora mais no Rio de Janeiro. E ali elas começaram a espalhar. Deus usa a obreira Efigênia, eu era obreiro na época. Deus usa a obreira Efigênia, E ali aquele boca a boca, a senhora sabe como é que funciona? E aí eram 3, depois 6, 7, 10, 20, 30. Tinha terça-feira que não tinha cadeira, né? Na verdade não era cadeira, era banco, que eu pegava emprestado do vizinho para fazer o culto.
E ali começou a igreja, naquele quintal, que vai fazer esse ano 25 anos a consagração, agora em setembro, para a glória de Deus. E assim começou a igreja, ali. Aí daí, quando eu casei, fui naquela situação e o pastor falou assim, ó, eu sou pastor e você como minha esposa tem que ser pastora. Falei, não quero ser pastora, eu amo ser missionária. Eu adoro pegar minha mala e viajar. Eu gosto de conhecer outros países, outras igrejas. Eu amo pregar fora. Não coloca a responsabilidade de cuidar de gente que eu não quero. Quem é pastor é você. Aí, engravidei do João. Quando eu engravidei do João, estava dirigindo essa consagração no salão de festa Moraline. E lá no Moraline tem uma escada e eu tenho ainda, né? Problema na perna esquerda. Eu tinha 2 parafusos, agora eu tenho 4, que eu operei. E aí eu não podia subir uma escada. Ele falou, Efigênia, não dá para você subir escada, então vamos alugar um lugar que seja na pista, mas que seja térreo para você não passar nenhum problema, ser grávida, para você cair da escada. Deus me livre. E alugou uma igrejinha em frente, o BRT Icurana, porque eu tinha esse problema. Aí ali eu falei, quando eu vi a placa igreja, eu falei, tira essa placa. Aqui não é igreja, aqui é ponto de pregação. A igreja é em Madureira. Nós somos congregação. Nada de botar culto domingo, porque esse pessoal vai falar que isso aqui é igreja, vai vir pra cá. E aí vai querer ser igreja. Não quero igreja. Aí fui fazer um culto para agradecer a minha gravidez, um chá de bebê, aí veio um monte de gente, uma amiga convidou outra amiga. Você sabe como é que funciona o negócio de crente, né? Um chama o outro, daqui a pouco eram 4, daqui a pouco é 20. Aí tava cheio o espaço onde a gente tinha alugado para fazer a consagração e continuar com a libertação. Mas não era igreja, era ponto de pregação. O que eu pensava, né? No meu pensar. Aí, tô nesse culto lá, a Kátia, que foi nossa primeira ovelha, falou assim, interessante, esse lugar aqui é minha igreja. Aí eu olhei pra ela e falei, esse pessoal é engraçado, fica falando que a igreja que é umas meninas que na igreja não, isso aqui é ponto de pregação. Ela falou, não, pastora, eu sonhei que aqui era minha igreja, eu vi esse altar, eu vi a senhora. Falei, meu amor, eu não sou pastora, eu sou missionária. Aí ela, não, mas eu vi a senhora no sonho, com o cabelo assim. Eu vi a senhora, é a senhora mesmo. Vai vir eu, meu marido, minha mãe e meu filho. Aí eu chamei o pai do João e falei, olha, o que você arrumou pra mim? A mulher tá achando que aqui é a igreja. E você que vai apacentar esse pessoal, porque eu não vou apacentar esse pessoal, não. Eu não quero saber de igreja. Passou ali, daqui a um ano mais ou menos, o bispo tinha feito uma reunião que ia me levantar como pastor e eu não sabia. Num culto de festa, ele me levanta como pastora. Eu fui ungida, na verdade, que é porque eu não queria, né? 2 vezes, pelo bispo Ricardo e pelo meu bispo Edson. 2 vezes eu fui ungida pastora, porque eu recusei até quando eu podia. Eu falei, não quero. Mas ali foi quando começou o nosso ministério, né? Que na época era Asas da Fé. Te abrimos como Asas da Fé. Que eu era... o bispo era a minha cobertura, o bispo Edson Pinheiro, que é meu amado também, meu bispo, uma bênção na minha vida. E daí a gente começou a igreja, aí foi crescendo. Ali na pista, não sei se a senhora chegou aí, daí depois a gente passou para o espaço que é hoje, que a gente comprou o terreno, o primeiro terreno, compramos o segundo terreno, e agora a gente está construindo a parte de cima, para a glória de Deus. E hoje a igreja é Ebenezer. Passou para Ebenezer. Glória a Deus. Vamos lá, quebrando pedra. Então foi muito conflitante. Muito, pastora, muito. Eu não aceitava de jeito nenhum. Porque eu vou falar pra você, na vida de pastora, hoje, né, acho que sempre foi, né? Mas quando eu comecei a abraçar aquilo ali, porque eu amo gente, eu amo pessoa. A gente passa algumas decepções, mas é a minoria. Eu glorifico a Deus porque passou muita gente boa na minha vida, como passa até hoje. Tem pessoas que veio para ficar, tem gente que veio para um momento, e é a vontade de Deus. E eu louvo a Deus porque hoje eu tenho maturidade para entender isso e olhar também, saber que o tempo é de Deus, não é nosso. Sim. Mas é gratificante. Eu uma menina da favela, Efigênia Diniz, ó, eu era Efigênia, Fifi, que morava lá na Vintém. Aí hoje eu sou Efigênia Diniz, que muita gente tem prazer em convidar, em chamar, em ouvir. Não quero te ouvir como referência. Uma vez eu fui pregar na igreja do meu amigo pastor Rodrigo Santana, e eu acabei de pregar, aí cheguei na recepção, aí veio uma moça e falou assim, eu queria tirar uma foto com você. Aí eu falei, tiro? Até 2.
Aí tirei a foto, aí ela, nossa, você parece tanto com uma pessoa que era minha inimiga. Falei, eu? Ela é. Ela, falei, quem é essa pessoa? Ela falou, Efigênia. Não é engraçado que você tem até o nome dela, né? Mas ela é lá do Cavalo de Aço. Ela era muito assim, falou as qualidades que eu odeio, né? Que você não quer saber dessa coisa aqui. Verdade. Foi antiga, ela velha. Eu falei, então, eu mesmo. Aí ela, o quê? Você? Falei, sou eu. Ela falou, meu Deus, Deus existe. Você tá aqui pregando a palavra para mim hoje, então Deus existe. Eu falei, existe. E eu sou prova viva que ele existe. E ele faz. E ele transforma. Hoje minha amigona, pregadora da palavra também, mas no mundo a gente era inimiga. Né? Mas Deus isso, né? E transforma também porque ela não me reconheceu de imediato. Ela precisou chegar perto de mim para saber se era eu mesmo. Porque ela falou que havia alguma semelhança, mas muito diferente. Assim, uma mulher, eu não era uma menina, agora você é uma mulher. Eu falei, Deus formou, né? Deus fez. O Deus que transforma de dentro pra fora. Aquele que alinha tudo. Alinha. Esse Deus é extraordinário. Extraordinário. Então, assim, aí a senhora vai e aceita o ministério e começa a pastorear. E dentro do seu ministério, como líder, como pastora, o ministério de apacentar, qual é a maior lição que a senhora traz? O que a senhora traz para dentro como pastora? O que a senhora aprendeu e aprende ao longo desse ministério? Olha, lidar com gente não é fácil. Não é fácil. Hoje, depois de 14 anos como pastora, no início eu chorava muito. Porque quando você vê alguém que você ganhou para Jesus, batizou, formou, vira as costas e ir embora, isso te machuca muito. Uhum. E você quer segurar as pessoas. E foi essas saídas que foram me habilitando. Foi me dando casca, foi me dando maturidade. Hoje, eu até sinto, às vezes, uma desistência, uma queda de alguém, alguma situação. Eu consigo me mover com compaixão e entender que aquilo ali faz parte. Porque como eu disse, lidar com pessoas não é fácil. E ser pastor no século XXI, a gente é raiz, né? Eu sou raiz. Eu gosto de escola dominical, ensino bíblico, eu gosto de gabinete, eu sento para instruir. Pastora, não precisa fazer. Eu gosto, é meu jeito. Eu sou chatinha, eu pego no pé, eu vou atrás, eu mando mensagem, né? É aquele tipo de mãe, é tipo mãe, pastora meio a gente meio se torna mãe. Não adianta, eu tento ser... Não tem como dormir sabendo que alguém não foi. Não foi, por quê? Segunda-feira eu já acordo com a secretária, e aí? Fulano não foi, ciclano não foi, já mandou mensagem? Já mandei, pastora. Eu fico ali em cima, porque é vidas, né? Jesus está entregando para nós as suas ovelhas, e emprestou. A gente precisa dar conta. Então, é gratificante por um lado, muito bom. E no outro, eu era muito garota quando eu comecei. E, eu fui colocada. Eu não pedi. Tem gente que pede, né? Que vai lá no monte. Bota o azeite de pastor aqui. Eu quero ser ungida. Entra em situações, mas essa é uma outra coisa. Mas quem foi chamado? Deus forjou. Eu não quis ser. Deus me colocou ali. E eu glorifico a Deus porque Ele está me treinando até hoje. Amém. Tem coisa que eu ainda estou sendo habilitada, estou sendo amadurecida. Cada dia é um aprendizado. Mas não é fácil lidar com gente. Mas as mesmas pessoas que... aquelas que te abandonam, aquelas que te deixam, e as que ficam. Às vezes a gente chora muito por quem vai. Ai, fulano foi embora. Mas aquela saída talvez vai te abrir outros caminhos, né, para muitas pessoas chegar. E hoje é isso que eu vejo. A igreja é um UPA. Quem está doente fica, quem está melhorzinho sai. E é assim, a gente tem que aprender. Isso eu aprendi, na marra, a entender que as ovelhas não são nossas. As ovelhas podem escolher pastor, mas o pastor não pode escolher a ovelha. Chegou, abraça. Quer ir, deixa ir. Faz coração,
dar carta. E eu não amaldiçoo ninguém. Quem sou eu para amaldiçoar? Eu abençoo todo mundo. Pastora, eu tô precisando. Amém. Tô chegando, amém. Tô indo, amém. E é isso. Eu tô ali para pregar a palavra e apacentar. Quem quer ser apacentado. Quem não quer, só lamento. Verdade. Verdade. E teve resistência dentro do seu ministério quando você começou a pastorear? Ou foi bem recebida Eu fui. nessa era? Eu fui. Graças a Deus. Eu fui. Eu não posso dizer que tive rejeição na patente pastoral, não, porque eu tinha, na época, né, bastante pastoras que já me apoiavam. Tinha aquela rede de mulheres que estavam sempre ali, pastora Angélica Mello, a minha própria pastora Marli, tudo que eu precisava, eu estava, pastora, eu preciso, pastora Gilcineia, pastora Edileia. Eu tive muitas pastoras que foram mãe na fé, que, não é assim. E eu sempre perguntava muito. Toda hora eu perguntava, tá acontecendo isso e isso, tá acontecendo, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Porque eu não queria errar, eu não queria diminuir ninguém, eu não queria bater, eu queria crescer. Falei, eu quero crescer saudável. E a gente só cresce com quem realmente sabe. Porque como que eu vou te ensinar uma coisa se eu não aprendi? É verdade. Tem gente que quer aprender com quem nunca aprendeu. Quem nunca sentou para aprender. Vai ensinar o quê, gente? Nada. Chegou ontem. Aí a gente fica passando por o que está passando hoje, que hoje todo mundo quer ficar pelas internet da vida, né? Quer ficar sendo apacentado por fulano. Você congrega onde? Não, eu tô online. Oi, online. Não entendi. É porque a pastora é fulano de tal, mas ela mora lá no céu. Eu falei, gente, que negócio legal, né? Como é que você faz para participar de uma ceia, né? Ou também ela ministra online. Não, é tudo online. Eu falei, que legal. E eu não sou dessa época, não. Eu sou da antiga mesmo. Não, e a senhora falou assim, eu perguntava, eu queria aprender. Isso. A gente vai ver, nós estamos numa era que as pessoas não respeitam o tempo. Né? A gente vai ver Jesus, ele é o Cristo, mas Jesus, ele tem o tempo, né? Ele tem o tempo dele. Jesus, ele ia para a sinagoga, ainda com muita sabedoria, criança, mas ele também parava para ouvir. Sempre. E ele vai nos ensinar que servir, né? E ser o maior tem a maior responsabilidade de servir. Ser maior, estar no status maior é ter uma responsabilidade maior para servir. Não é ser servido. Isso aí. Né? E dentro desse processo, dentro desse chamado, o pastor, quando a gente fala de servir, qual é a nossa maior responsabilidade? Que a senhora olha e fala assim, eu preciso fazer isso aqui, eu não posso abrir mão. Qual é o serviço que você olha e fala assim, eu preciso exercer dentro do meu pastoreado isso aqui, para que se cumpra em mim o propósito do Senhor? O que é que a senhora olha e fala assim, isso aqui eu não posso deixar de fazer? Cuidar da minha casa, dos meus filhos. Cuidar dos meus. Amém. Coisa que eu nunca fazia. Hoje eu tiro, minha mãe mora em Macaé, então eu vou uma vez na semana, uma vez no mês, né, visitá-la e ter atenção mais às minhas filhas. Entendeu? João, que já mora comigo, hoje é só o João, Thaís tem a casa dela, Sara tem a casa dela, mas eu tenho, obrigação, todo dia de manhã, bom dia minha filha, como é que você tá? Bom dia minha filha, como é que você tá? E cuidar, porque que adianta? Eu tá lá em cima do altar, pregando, viajando, bombando, e a minha casa destruída. Verdade. Os meus filhos precisando de mim, né, pedindo ajuda ou um ou outro, e eu ali na internet eu sou a bam. Para as pessoas eu sou a melhor. É a mãe de todos. É a mãe de todos. E para os meus filhos eu sou ninguém. Eu sou desconhecida na minha família. Eu era a ovelha negra da família, pastora. E hoje eu me sinto muito honrada na minha casa. Tem uma festa, tem minha irmã que é pastora, Tânia, Rita missionária, mas quando tem uma festa, qualquer comemoração, a escolhida que vai orar.
Minha irmã falou esses dias pra mim, eu chorei. A escolhida da casa é você. Você que vai orar. Eu sou a menor delas, né? Sou a mais nova. E eu que sou a pastora. Todo mundo. Tem M pastores na família, mas a pastora da casa é a Ifigênia. A consideração que elas têm por mim. Vamos fazer uma festa, avisa a Ifigênia. Antigamente eu não era convidada para as festas da minha família, porque eu era problemática. Né? Hoje eu não trago mais problema, eu resolvo com elas os problemas. Aconteceu alguma coisa, vamos orar. Vamos falar com Deus. O que Deus está falando, o que Deus quer nessa situação. Então, o que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha casa, a minha família e a minha própria salvação? Então, hoje, a minha família, para mim, está em primeiro lugar. Os meus filhos estão em primeiro lugar. Eu saio 4 dias na semana, um dia da minha família. Um dia eu vou pro cinema com meu filho, vou pra praia, vamos comer um cachorro-quente, vou no McDonald's, onde você quer ir, João? Mãe, eu quero fazer isso, vamos embora. Porque eu preciso cultivar isso nele, que tem muitos filhos de pastores, isso aqui é muito bom também falar, Sim. que não querem ser crente. Porque o pai e a mãe força, que impõe, não, você tem que ir. Não, realmente, a gente tem mostrar que Jesus é o único caminho, é a verdade, ele é a vida. Mas nós precisamos também mostrar a leveza da coisa, não é o peso. Sim. Servir Jesus não é pesado, o fardo dele é leve, é suave. E às vezes a gente esquece de mostrar também o outro lado. Minha filha Sara falou uma coisa pra mim, eu não quero ser pastora. Eu não quero. E eu perguntei, filha, por que você não quer? Ela falou, mãe, eu vi tudo que a senhora passou até aqui. Quero não. Eu não tenho essa estrutura que a senhora tem não, mãe. Eu vou expulsar todo mundo da igreja. Eu falo, minha filha, mas Deus vai tratar com você. Ela falou, não, Deus vai levantar a Thaís, vai levantar o João, mas eu não quero não. Eu não quero. Mas porque quem passa com a gente, né, pastor, é igual Josué. Quando Josué recebe a responsabilidade de ser o sucessor de Moisés, ele, não, Senhor, obrigado, passa para outro. Não, Josué, seja tu forte e corajoso, porque é tu mesmo que vai receber esse cara. É verdade, e ele vai olhar e vai falar, esse povo é esse, gente. Esse povo que lançou fora Moisés, porque Moisés vai tão atordoado por causa do povo. E é aí que está o perigo dos líderes se perderem. Isso. A pressão psicológica. Sabe, se vencer pelo povo. Isso, deixar o povo fazer a cabeça. Não, a gente precisa estar centrado no Senhor. Porque... mente sarada. E aí... a gente vê a diferença de Josué e Moisés. Ele, vocês não querem? Pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Maravilha. Moisés viu, peraí. Josué vai ver. Moisés dá a vida por eles. Mas eles não deram a vida por Moisés. Não deram. Eu não vou dar a vida para você. Eu não vou dar, não. Eu vou levar eles à vontade do Senhor. Mas se eles quiserem. Se eles não quiserem, eu vou continuar indo. Quem quiser. Mas Jesus fala isso, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E siga. Jesus não pega ninguém no colo e vambora, eu vou levar pro faca pai. no pescoço, falar, eu quero que você me sirva agora. Não. Não, se quiser. É direito de escolha. É direito de escolha. Direito de escolha. O grande problema dessa geração tá nisso. É fazer e achar que Deus precisa resolver o que ele fez de errado. Foi você quem escolheu, é consequência. É isso aí. E aí você precisa pegar no peito e falar, peraí, eu decido servir o Senhor. E eu decido seguir a Ele. Né? Ser pastor não é fácil. Liderar não é fácil. Né? É olhar para Jesus todos os dias. Todo o tempo. E se revestir dele. Nele. E com Ele. A senhora estava falando aqui dos seus filhos e a igreja, ela começa em casa. Nosso ministério precisa começar em casa, nascer em casa. E a senhora falou que teve uma parte da sua vida que a senhora não havia percebido isso, né? Que vivia para a igreja. Sim. E deixava um pouco de lado. Não é deixar, não valorizava... Não dava tanta atenção. Tanta atenção, essa é a palavra.
né? E às vezes a gente pega aquele... Porque a gente prega muito isso. Uhum. Cuida do que é de Deus. Deus cuida do que é seu. Só que o que é meu é dele. É dele. A minha filha, né? Seus filhos, nosso marido, nossa casa é do Senhor. Então eu também preciso cuidar do que é dele. Que é, né? E quando nós entendemos isso, e é muito importante a gente aprender, né, com as nossas falhas, né? E a gente amadurece, a gente apanha um pouquinho. Né? Existem coisas, né, a senhora falando aí, eu me identifiquei, existem coisas dentro da minha vida ministerial que eu tive que aprender a separar. Eu lembro que era dias de agenda, igreja, blá, blá, blá. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu seleciono. Hoje, por mais, né, que eu cuide de vidas, mas existe o tempo para minha filha, para o meu marido, existe o tempo para o meu tempo ainda estou procurando. Eu estou procurando o meu tempo. Eu estou procurando o meu tempo, gente, mas eu vou achar o meu tempo. Mas a gente aprende, né, pastora? A gente aprende que a conciliar. É verdade. A equilibrar. A Bíblia diz que é sobre os frutos do Espírito. E equilíbrio, ele rege. Quando nós somos uma pessoa equilibrada, sabemos lidar com as situações e com tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós vencemos. Sim. E aí, a senhora falou sobre seus filhos. Nós sabemos que no ano de 2023 a senhora teve uma grande perda, né? Inclusive, nós oramos por ti, né? Virou notícia, né? Foi algo que abalou muita gente. Eu, como mãe, eu me senti, eu falei, meu Deus. E como mulher de oração, mulher de Deus, ver alguém, uma serva do Senhor, uma mulher que cuida de vidas, passar por isso. Nenhuma mãe, ela merecia passar por isso. Merece passar por isso. A gente olha e fala assim, meu Deus, toda vez que a gente vê uma mãe chorando, tem um ditado, quando uma mãe chora, todas choram. Isso é de fato e de verdade. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa dor. Porque existem algumas mulheres que estão sentadas, nos assistindo ou nos ouvindo, né? E que precisam entender que toda dor tem um tempo e que toda dor tem uma cura, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Meu filho Lucas, ele, aos 13 anos de idade, ele se revelou, né, a homossexualidade. Lucas tocava todos os instrumentos na igreja, bateria, teclado, cantava. A dupla era Sara e Lucas. Começou junto comigo nesse quintal que eu falei, onde a igreja se formou. E aos 13 anos ele se formou, se mostrou um menino diferente. Na verdade, eu já identificava isso desde os 5 anos de idade, esse jeito diferente dele. E passou esses 13 anos, quando ele completou 13 anos, ele começou a ficar revoltado com ele mesmo, né? E ali a gente, com muito cuidado, leva psicólogo, faz isso, faz aquilo, e tenta mudar, né? E ele começou a aflorar tudo isso, e na verdade ele se entregou, né? Quando ele saiu de casa aos 18 anos, foi morar sozinho, ele começou a brigar muito dentro de casa, não me respeitava, brigava com a irmã o tempo todo, e ali ele foi morar sozinho. Ele foi morar sozinho, ficou morando perto da casa do pai dele, acho que uns, não me lembro se 3 anos, 4 anos. E ali a gente sempre estava junto, enviava alguma coisa para ele, ajudava a pagar o aluguel, sempre fazia alguma coisa. E 2 anos antes dele falecer, ele falou que não queria mais falar comigo nem com o pai, que nós éramos homofóbicos, nem com a irmã, nem com a outra irmã. E aí começou a ser muito violento. Tem algumas vezes que meu filho chegou na minha casa, me agrediu, né? Ele já tinha 22 anos. Isso foi 2 anos antes da morte dele.
E aí ele parou de falar com a gente. Parou de falar. Alugou uma casa, um apartamento, que foi 3 meses antes dele morrer. E um dia eu tava subindo pro monte, pastor. E descendo do monte, eu tava com 2 amigos no carro. Uma voz falou assim comigo: eu vou levar o seu filho. E eu comecei a chorar desesperadamente. Falei: Deus, não leva, 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 não leva. E ele falou: eu vou levar. Eu falei: não leva, por favor. 1 ano antes. Passou aquele ano. Aí quando foi em novembro, um mês antes dele morrer, tô dentro da minha casa, como de costume, acordo cedo, fui orar. Aí quando eu levantei do joelho, aquela voz falou de novo: vou levar ele. Eu falei: por que o senhor vai levar? Ele falou: porque se eu não levar ele, ele vai sujar o teu nome, o meu. Eu falei: tá bom, Deus, seja feita a tua vontade. Foi dia 20 e pouco de novembro. Aí quando foi dia 22 de dezembro, minha sobrinha me ligou e falou assim: tia, a gente quer fazer uma comemoração com os primos. Pode ser na tua casa? Eu falei: pode, minha casa tem um quintal. Quando a gente fecha a rua e bota a cadeira na rua, o pessoal sentar aqui. Aqui o bairro, aqui todo mundo bota, ninguém liga. Tá bom. Tinha mais de 50 pessoas lá em casa nesse dia, foi um churrasco. Um dia maravilhoso. 2 anos sem falar comigo. Aí ele foi. Minha sobrinha pediu pra ele ir. Falei: claro, que é a casa dele, quando ele vir. Aí ele chegou, minha mãe tava lá, minhas irmãs, entrou, brincou, falou comigo. Eu tava lavando louça, ele veio, benção a mãe. Eu falei: Deus te abençoe. Tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Aí minha mãe conversou com o Lucas, eu falei: conversei, tá tudo bem, tá tudo bem. Foi a última vez que eu vi meu filho. Última vez. Então, 28, ele morreu dia 28, foi assassinado, né? Ele foi assassinado brutalmente. O caixão do meu filho não pode ser aberto. Meu Deus. Eu não vi nem o rosto dele. O braço quebrado, a perna quebrada. Todo quebrado, rosto quebrado. Ele era muito bonito, meu filho. E aí, a gente, sem saber, né, 4 dias procurando, e eu aflita, dia 1º de janeiro de 2024. Aí chega uma notícia: acharam um rapaz na linha do trem, morto em Bangu. E começou aquela busca. Aí a gente procurou, um dia inteiro procurando, não achava, vai no necrotério, vai no hospital e não tinha corpo. Então não tem corpo, não tem, né? Não tem ninguém morto. Se não tem corpo, não tem. Sim. E a esperança que ele estava vivo, que aquilo era só um trote. Aí daqui a pouco uma outra pessoa me ligou e falou: eu tô vendo o cartaz aqui na internet. Eu sou um pouco conhecida, né? Eu falo que eu tenho uma história, eu não sou famosa. Eu tenho uma história. Outro dia alguém falou: você é famosa. Eu falei: não, eu não sou famosa, eu tenho uma história. Amém. E essa pessoa falou: eu vi aqui a foto no teu Instagram. E um conhecido meu recolheu esse corpo. Esse corpo tá no necrotério de Campo Grande, no Mendanha. E fui pra lá, e realmente estava lá. E ali começou aquela saga, né? E conseguimos resolver o problema, enterrou e tudo. Aí foi pra justiça, está na justiça, né? Pra gente, tipo, alcançar. Não vai trazer meu filho de volta, não é vingança, até porque eu não sou vingativa. Mas a gente quer quem fez preso. Justiça, e eu creio, né, que essa hora vai chegar. Amém. Né? E tudo isso vai acontecer. E quando foi em janeiro, né, meu filho foi enterrado dia 3 de janeiro, eu fiz essa oração a Deus. Eu falei: Senhor, até aqui eu fui uma pessoa. A partir dessa morte, de tudo que aconteceu na minha vida, eu quero ser diferente. Eu quero mudar. Total, eu quero mudar. E ali começou uma outra Ifigênia. Eu tenho um histórico até o falecimento do meu filho. Após, ali Deus começou a tratar comigo de uma forma muito diferente. Se eu era sincera com Deus, agora eu sou mais ainda.
verdadeira. Nada oculto, nada escondido, tudo às claras, porque é assim que Deus trabalha. E ali eu tô vendo essa dor, tudo que eu passei dentro da perca, da morte do meu filho, o falecimento do meu filho, eu consegui unir, coisa que eu falei, hoje eu valorizo as minhas filhas. Eu consegui unir, as minhas filhas não se falavam. Sara e Thaís eram inimigas. Hoje as minhas filhas são amigas. Elas estavam domingo, ontem, fazendo almoço para mim, as duas junto. Uma fazendo fricassê, a outra fazendo arroz. Isso para mim é motivo de muita adoração. De agradecer a Deus, porque outrora eu não conseguia unir elas de jeito nenhum, porque uma bebia, a outra não aceitava, e ela aquela coisa toda. Então hoje é doído, machuca perder. Eu não queria perder. Eu queria que ele estivesse aqui agora comigo, ainda que ele tivesse a sua escolha, porque eu nunca fui homofóbica, nunca fui, nunca serei. Eu abraço todo mundo que chega na minha igreja, seja ele de que preto, branco, louro, amarelo, o que for, chegou, a gente está ali para abraçar. Igreja é igreja. Igreja é igreja. Então, eu hoje, com essa dor, foi um tratamento interno que aconteceu comigo, e hoje, até hoje, né? Está sendo ainda, tem 2 anos, né, que ele faleceu, mas dentro desses 2 anos, aí tem dia que é muito difícil, tem, assim, que eu não consigo falar sem chorar, porque é lembrança, Sim, dor, claro. mas é uma dor que você... E aconteceu o fato, eu estava com uma agenda, assim, extensa, muita coisa para fazer, janeiro, fevereiro, falei, vou cancelar tudo, não vou a nenhuma, não vou. E Deus sabe porque eu não vou, não tenho como pregar. Aí Deus falou comigo assim, ele está comigo, agora faz a minha obra. Pastora, tem que amar muito Cristo. Tem que amar muito. Eu falei, Senhor, não posso nem chorar. Ele falou, levanta. E eu conheço a voz de Deus. Eu levantei naquele dia e falei, amém, eu vou fazer a sua vontade. E fui a minha primeira agenda na igreja da Pastora Cida, lá na Caixa Morra. Aí eu tô pregando uma pregação assim bem centrada, cristocêntrica. E eu ali ministrando e uma moça chorava. E eu pregando e a moça chorando. Falei, gente, a pregação então tá encontrando só ela. Quando eu terminei de pregar, ela veio, posso falar com a senhora? Eu falei, pode. Ela falou, eu também perdi a minha filha. Meu Deus. Mas eu queria perguntar uma coisa pra senhora. Como é que a senhora consegue pregar e perder o seu filho? Eu tô 15 dias sem sair de dentro de casa. Eu disse pra ela, meu filho, ele tá nos braços do meu pai. Eu tô aqui na terra e preciso fazer a vontade dele. Ela falou, eu só vim aqui hoje porque a senhora vinha pregar. Porque eu falei, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Aleluia. Então, na minha dor, eu estava estimulando pessoas. A minha dor estava servindo para combustível, para alguém olhar para mim e falar, se Efigênia levantou, eu também consigo. Se ela está pregando, eu também posso. E desde aquele dia em diante, ela congrega na Pastora Cida. Ela está lá até hoje na frente da obra, fazendo a obra. A gente se vê, quando eu vou para lá, ela chora, me abraça. Eu falei, minha irmã, a nossa dor não é maior que o nosso propósito. Tem um propósito grande nessa dor. Então a gente aqui vai estar habilitando mulheres, treinando mulheres fortes, mães que perderam filho, esposo, que perderam família, que precisam, não é que a gente não ama, não é que a gente não liga, muito pelo contrário, é representar o reino, porque o reino, ele conta com a gente. Verdade. Ele conta com mulheres assim, como homens assim. Tá chorando, mas estou aqui. Tá doendo, mas está aqui. E vambora. E nessa situação, talvez tenha alguém lá pensando, eu estou nessa situação, eu não estou conseguindo levantar. Mas o Deus que eu sirvo é um Deus que levanta, mesmo você sem força nenhuma. Eu tirando força da fraqueza, você também vai conseguir, se eu conseguir. Diga ao fraco que eu sou forte. Eu sou forte.
É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quero te dizer, você que está passando por essa dor, que talvez você olhe e diga assim, eu não vou conseguir me levantar. Que esse testemunho dessa mulher de Deus, uma mãe, né? Uma guerreira, uma mulher, um ser humano, porque costumam colocar blindagem, né, em nós e achar que... Super mulher, Mulher Maravilha. Não é. Carne e osso. Mas ela é dependente da graça, dependente do amor de Deus. E essa dependência vai lhe trazendo cura. É dia após dia. Dia após dia. O luto, ele é vencido assim, né? Todos os dias. É um processo. É um processo. Eu vendo esse testemunho, dentro desse testemunho tem outro testemunho. A pastora foi mãe de um rapaz que escolheu a homossexualidade. Sim. Sendo pastora. Porque olham para nossa casa e acham, o teto precisa ser de aço, ali não pode passar nada. Se é mulher de oração, Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. E como foi isso? Teve, dentro desse processo, enquanto ele estava vivo, como foi ser mãe de um homossexual? De lidar isso mentalmente. Porque primeiro, porque eu vi que a senhora falou algo muito interessante. Eu percebi as características, algumas coisas ainda com 5 anos de idade. Sim. E ele veio lutando contra isso. E como foi quando ele se rebela, ele se revela e ele diz, não quero mais, porque não foi só uma escolha, ele vai se rebelar contra você. Sim. Contra tudo aquilo que um dia ele lutou. Não era contra, de fato, de verdade, a mãe dele, mas contra o que ele lutou. Como foi viver isso? Foi muito difícil. E eu nunca olhava meu filho como, assim, alguém que, no caso, ele tinha a escolha sexual dele, né? A parte que ele se envolvia. Mas eu não conseguia ver meu filho como homossexual. Eu não via, eu via ele o Lucas. Pra mim, ele era o Lucas. Sempre o Lucas. E, assim, também na parte que às vezes as pessoas... quando eu vejo uma mãe pastora ou não, que está passando por essa situação, eu sempre digo, você tem que olhar o seu filho como ele é. Isso. Você gerou um menino. Você olha para ele como menino, olha como menina. Trata do jeito que tem que ser tratado. Ele é seu filho. E é assim que tem que ser. E mesmo assim, a gente recebe as retaliações, né? De dentro e de fora. Dentro e de fora. Porque, na casa dela, mas ela não é líder. Mas na casa dela não pode acontecer nada disso. Eu vou lembrar dos filhos de Efraim, né? Que eram ladrões de gado. Verdade. E ele perdeu os filhos também. Verdade. Né? Rispa perdeu também os seus 2 filhos. Verdade. E ficou ali, buscando a justificação, né? Para sua casa. Então, assim, a nossa casa não tem teto de bronze. Muito pelo contrário, nós somos muito atacados. Nossos filhos, os esposos, a nossa mente, né? Você vê os escândalos que têm acontecido dentro dos lares evangélicos. É terrível, mas nós precisamos nos blindar. Então, a nossa casa não está isenta de receber um ataque desse. Uma filha ser uma lésbica, um filho ser homossexual. A gente precisa tratar isso não com naturalidade, mas no mundo espiritual saber que é um ataque espiritual, mas existe algo também que a pessoa deseja. Porque também vai do desejo, do querer. Aquele ser humano resolveu. Outra coisa que eu digo sempre quando eu vou aconselhar alguém, pai ou mãe, nessa situação, você não é culpado da escolha do seu filho. Amém. Eu não fui culpada da escolha do meu filho. Amém. Eu ensinei ele o evangelho, quem era Cristo, quem é Deus, quem é o diabo, tudo. Eu ensinei tudo para ele. Aos 12 anos, aos 13 anos, ele se revelou. Ele quis, mas ele conhecia a Bíblia.
Ele sabia como orar, ele sabia como chegar a Deus. E isso é a minha parte. Ensinou o menino no caminho que ele deve andar. E mais tarde, ele não se desviar dele. Mas se ele se desviar, você já ensinou. Tá, a semente foi lançada. A semente foi lançada. Ele sabe muito bem onde o filho pródigo não sabia. Então, por isso que voltou. Então, eu recebi, assim, muita ajuda, né? Muitas pessoas, muitos amigos nossos na época, que o Lucas precisava de psicólogo, orientações, sentava com ele, conversava. Não faltou. Ah, larguei de lado. Acolhimento. Não faltou acolhimento. Larguei de mão, não. Não existiu isso. Ele realmente quis viver a vida e pagou o preço pela escolha. Sim. Porque a consequência foi a morte. Infelizmente, foi a morte. Ele não teve essa oportunidade de escolher as pessoas erradas para andar, Sim. escolheu as pessoas erradas para morar. E aí, deu no que deu. Amém. A gente vê dentro do seu testemunho uma mãe, uma mulher e uma pastora, né? Uma mãe que amou e que ama, né? Que amou até onde pôde. Uma pastora que ademoestou, ensinou, e uma mulher que sofreu, que lutou, mas continua de pé. Né? E eu quero louvar o Senhor pela sua vida. Amém. Quero agradecer por essa tarde, por essa noite, por essa manhã, por esse momento. Amém. Que a senhora sentou aí e pôde se expressar. Sim. Contar um pouco da sua história, porque quantas mães agora estão passando por tantos conflitos, quantos lares, e quem deveria acolher, não acolhe. Né? Diz, não, alguma coisa está errada, alguma coisa, né? Não ensinou, não sentou, tá assim porque cuidou demais. E infelizmente nós estamos numa era, num tempo em que, ao invés de nós levantarmos, nós acabamos de derrubar alguém, né? Com acusações, apontamentos, né? Queremos acusar, quando na verdade a gente precisa abraçar. Imagine Jesus. Olha. Se Jesus está aqui, né? E eu digo de fato, de verdade, Jesus está na pessoa do Espírito Santo. Sim. Mas se Jesus está encarnado aqui, Jesus vai nos ensinar que ele olha para aquela mulher enquanto todo mundo está acusando, ele está falando não. E ela espera. Quando Jesus fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo sai, mas ela continua esperando a condenação de Jesus. E Jesus fala, eu não te condeno. Vai, não peques mais. Aleluia. E esse Jesus que nós pregamos é esse Jesus da misericórdia. É o Jesus que abraça o pecador. Ele não suporta o pecado, mas ele ama o pecador. E que nós possamos ser essa geração que abrace, que tenha misericórdia, né? A senhora vai passar por essa experiência e a senhora vai aprender a lidar com famílias que estão sendo quebradas, massacradas, não só pela sociedade, mas por uma igreja, sim, por um dogma, por uma religião, sim, por um costume, né? E nós precisamos disso, de pessoas que amem. É verdade. Ame e ame novamente. Sempre. Né? Eu queria que a senhora deixasse agora uma palavra para os nossos inscritos, nossos amigos, nossos telespectadores, aqueles que nos ouvem também na Amazon, na produção, no Spotify, tá? Você que esteja que está indo trabalhar, que está vindo do trabalho, que está nos escutando, nos ouvindo, receba essa palavra da pastora Efigênia, que o Senhor possa usá-la agora, continuar usando para a sua vida. Receba em nome de Jesus. Como nós estamos no mês das mães, né? Sim. E falamos muito aqui sobre família. Sim. Eu até citei aqui sobre rispa.
né? E ela nos dá um exemplo muito, muito claro de uma mãe que não desiste. Sim. É interessante que Davi, ele vai permitir aquela situação da morte dos filhos por conta de algo que Saul fez. Sim. Né? Chega para Davi uma situação para ele resolver que nem era dele, mas ele resolve, Deus deixa para ele resolver porque ele ia resolver com justiça. Sim. Ele seria justo naquilo que ele ia fazer. E quando Rispa, ela não desce, os seus filhos são mortos ali, enforcados, ela continua zelando, velando e guardando os seus filhos ainda que mortos. Isso aqui é muito forte, porque você guardar e zelar por alguém que está vivo é normal, mas você guardar quem já foi, a memória de alguém que não está, é sobre isso. A nossa família, a nossa casa, ela precisa ter cuidados e atenção. Os nossos filhos, eles precisam nos ver o tempo todo, não como uma guerreira, mas como alguém que zela por eles e guerreia por eles. Aí os meninos estão mortos, eu imagino a decomposição, o cheiro, Sim. né? Passou de 3, 4 dias, o cheiro já estava exalando. Mas diz que as bestas feras não tocavam, nem os animais à noite conseguiam chegar perto. Verdade. As aves de rapina. E ela está abanando e tirando, porque ela está dizendo, tem algo aqui para Deus fazer, tem algo aqui para Deus cumprir. Talvez você pensa que o falecimento de alguém, alguém que te deixou, te abandonou, que isso é o final da tua história, você está completamente enganado. Amém. É o início de uma jornada imensa do que Deus vai fazer. Ela não sabia, mas aquele ato de permanecer, de ser insistente, resiliente, ela vai provar para quem está lá embaixo. E o rei vai saber. Alguém faz o rei saber. Isso aqui é lindo. Alguém vai contar para o rei. Rispa continua no mesmo lugar. Glória a Deus. Meu Deus, mas continua 6 meses após a morte? Já chegou no osso, já não tem mais carne, já não tem mais pele, já não tem mais nada. Então, ela está lá ainda. E o texto vai dizer que Davi manda buscar os ossos dos filhos de Merabe e os filhos de Rispa, que é levado para sepultar aonde estava o sepulcro, que era, na verdade, em Benjamim, de toda a família de Saul. Saul não estava lá ainda, né? Os ossos de Saul estavam fora. Isso era desonroso. Verdade. Não era honrado. Um rei ser sepultado fora da sua pátria. Verdade. A atitude de uma mulher concubina, talvez para alguém sem moral. Verdade. Mas que permaneceu, e o permanecer na penha, na rocha, vai trazer honra para toda a sua casa. Então a sua permanência na casa do Senhor não é em vão. A rocha é a igreja, é a casa do Pai. Nós precisamos estar na rocha, porque é lá que vem a nossa vitória. Então, receba essa palavra, cuida, zela, não deixa por nada. Pode estar fumando maconha, cheirando, se prostituindo, agarra, que a hora certa da libertação vai chegar. Chegou para mim, vai chegar na tua casa também. Tá, na minha casa está totalmente coberta agora pela glória de Deus. Porque outrora eu tinha uma filha dispersa, mas hoje ela está no centro da vontade de Deus. E precisou alguma coisa quebrar para Deus reconstruir outra. E tem situações que a gente precisa passar para a gente valorizar o que realmente Deus nos deu, que é a nossa família. Amém. Amém. Que o Senhor continue falando no seu coração, que essa mensagem possa fazer morada, encontrar espaço no seu coração e venha fazer morada. A palavra do Senhor vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, abra e deixa que essa palavra, que esse testemunho, que tudo que foi dito aqui nesse podcast venha trazer para você uma nova história. Amém? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida e Deus abençoe seu ministério. Antes de terminar, eu gostaria, tá aqui conosco de novo ele. Quem? Starneck, tá bom? É a fábrica de camisas e uniformes.
tá? A empresa que vai te dar a melhor camisas, os melhores uniformes para sua empresa, para sua festividade, para o seu congresso, tá? Não tem melhor que trabalhe com melhores estampas do que Starneck, tá bom? Está aqui, starneck.shop, o seu Instagram e também o seu WhatsApp, 990 52 55 09. Vai lá, entre em contato e eu sei que você não se arrependerá. Bem? Lembrando, se inscreva. Não sei porque você ainda não é inscrito, não estou entendendo você ainda. Ok? Se inscreva, por favor. Se inscreva, curta, comente, tá bom? Para que toda vez que nós entrarmos com um novo programa, o sininho vai tocar lá para você, tá bom? Então vai lá, ele vai sempre estar lá no topo. Outra coisa, também vai no nosso Instagram, vai lá, curte, comente, seja o nosso parceiro no nosso Instagram, tá? AlphaCast, tá bom? Vai lá em nome de Jesus. Conto com vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima segunda. Fiquem com Deus. Paz do Senhor.